Bom dia, espero que você esteja bem. Eu sou Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja pronto para ter um tempo devocional comigo e também com o autor Oswald Chambers. Oswald Chambers faleceu muitos anos atrás, mas ele continua abençoando a minha vida e eu acho que vai abençoar a sua vida também, porque era um homem que realmente tinha uma compreensão profunda do que é dar tudo para Ele e falar para Jesus: pode ter a minha vida porque o Senhor me deu a sua vida. E ele era uma pessoa que impactou minha vida através desse livro devocional que ele deixou chamado Tudo para Ele. Você pode adquirir esse devocional no Amazon e só lembrar de Tudo para Ele, Oswald Chambers. Estamos lendo a devocional e no livro devocional dele foi feito de janeiro até o fim do ano e essa devocional é para dia 11 de janeiro, mas é claro, hoje não é 11 de janeiro. Então vamos lá, ele levanta uma pergunta: qual o custo de minha obediência a Deus? Qual o custo da minha obediência a Deus? Eu me lembro que quando eu li essa devocional, em 1974, que eu não entendi o que ele estava querendo dizer. E com Oswald Chambers, muitas vezes, a gente não entende na hora, mas mais tarde a gente entende. Hoje eu entendo o que ele está querendo dizer. Então, ele cita um versículo aqui nessa leitura, Lucas 23, 26, mas vou ler isso numa outra tradução, que fica mais claro para mim. Lucas 23, 26 diz assim, está falando da crucificação de Cristo, e diz assim: enquanto o levavam, os soldados estavam levando Jesus para a crucificação, enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram, sobre ele lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Esse homem que não tinha nada com Jesus, estava voltando do campo, e de repente, por causa da obediência de Jesus, fazendo a vontade do Pai, sobrou para esse homem, sobrou para Simão esse sofrimento de carregar a cruz de Cristo. Então a ideia que ele vai colocar perante nós nessa leitura é que quando a gente obedece a Deus, a gente vai criar atrás de nós sofrimento para outras pessoas. E é possível que quando a gente obedece e a gente vê o efeito, a gente pensa: eu não posso continuar obedecendo porque vai custar outras pessoas. Elas vão sofrer por causa da minha obediência. Eu não entendi isso, mas hoje eu tenho que afirmar que ele tinha toda a razão. Porque quando você obedece Jesus, isso toca na vida de muita gente. Às vezes na sua esposa ou nos seus filhos, mas ainda assim, nós temos que obedecer Jesus. Ele explica isso, vamos tentar entender como é que funciona isso. Ele escreve assim: se obedecermos a Deus, isso terá um custo maior para outras pessoas do que para nós. E é nesse momento que as dores têm início. Se amarmos profundamente nosso Senhor, a obediência não nos custará nada. Quer dizer, se eu obedecer, porque eu amo Deus, de uma certa forma, eu aceito a dor como uma oportunidade de glorificar a Deus. Então, tira de mim essa sensação de dor. Na verdade, será um prazer. Todavia, na opinião de todos os demais que não o amam, nossa obediência representará
um custo alto. Se obedecermos a Deus, isso significa que alguns dos planos de outras pessoas serão frustrados. Alguns vão nos ridicularizar, como quem diz, é isso que você chama de cristianismo? Poderíamos evitar o sofrimento, mas não se formos obedientes a Deus. Devemos permitir que o preço seja pago. Quando a nossa obediência começa a representar um custo real para os outros, o nosso orgulho humano entrincheira-se e dizemos, jamais aceitarei nada de alguém. Jamais aceitarei nada de alguém. Mas devemos aceitar ou desobedecemos a Deus. Não temos o menor direito de pensar que o tipo de relacionamento que temos com todas as pessoas deveria ser algo diferente do que o próprio Senhor Jesus. Aí ele cita Lucas, capítulo 8, 1 a 3. Eu vou ler para você entender. Depois disso, ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curados de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Aí ele está dizendo que até Jesus recebeu ajuda e apoio de pessoas perto dele. E isso, de uma certa forma, causou complicações e até dores para essas pessoas. Não há progresso em nossa vida espiritual quando tentamos assumir todos os custos por nós mesmos. E na realidade não podemos. Estamos tão envolvidos nos propósitos universais de Deus que as pessoas ao nosso redor são imediatamente afetadas pela nossa obediência a Ele. Permaneceremos firmes e fiéis em nossa obediência ao Senhor e prontos para sofrer humilhações por nossa recusa em sermos independentes? Ou vamos ceder, fazer exatamente o contrário e justificar, não causarei sofrimento a outras pessoas? Podemos desobedecer a Deus se assim escolhermos, e essa atitude trará alívio imediato à situação, mas isso trará tristeza ao nosso Senhor. Contudo, se obedecermos a Deus, Ele mesmo cuidará de todos os que sofrem as consequências da nossa obediência. Nosso dever é simplesmente obedecer e entregar todas as consequências dessa obediência a Ele. Atenção, cuidado com a propensão natural em ditarmos para Deus quais consequências vamos permitir e suportar como condição para obedecê-lo. Não é fácil, às vezes, ler Oswald Chambers, porque ele toca em assuntos que talvez a gente não experimentou. Mas agora, muitos anos depois de ter lido, eu posso afirmar para os irmãos que se você obedecer a Deus, se você viver os mandamentos de Jesus, todas as pessoas perto de você vão sofrer consequências da mesma forma que aquele homem chegando do campo foi impactado pelo fato que eles precisavam de alguém de carregar aquela cruz. Aquele homem, de repente, ficou famoso. Agora, olhando agora, ele teve um privilégio, não é? De estar com Jesus nesse momento e ver de perto o sofrimento de Jesus. Mas eu tenho visto isso na minha vida e é uma coisa muito importante a gente meditar. Se você viver a vida cristã corretamente o tempo todo, vai ter momentos quando as pessoas que estão perto de você, esposa, filhos, marido, filhos, parentes, vai sobrar. Vai sobrar para outras pessoas.
E naquele momento, você tem uma tendência de dizer, não, eu não quero causar sofrimento para ninguém. E Jesus também não queria causar sofrimento para ninguém. Mas pensa nos seus primeiros discípulos, os apóstolos. Um era traidor, os outros 10 das pessoas eram mártires e uma pessoa morreu exilado numa ilha, sendo punido. Sobrou. Mas quando sobra na vida de outras pessoas, o efeito da nossa obediência, e a gente vê pessoas começando a sofrer por causa da posição que a gente tomou, ou a maneira que a gente obedeceu a Deus. É possível você dizer, não, eu não posso, eu não posso. Aí vem a questão, quem tem a palavra final na minha vida? Tome cuidado com essa ideia, porque tem que ser a voz de Jesus que está motivando você, e não a sua voz. Mas se é Jesus que está pedindo para você fazer alguma coisa, então faça. Eu já vi membros da minha família sofrer em momentos quando eu estava realmente tentando fazer a vontade de Deus. E sobrou para elas as consequências da minha obediência. Mas Deus cuidou delas. Ele pede para mim seguir e eu fazer. Mas tome cuidado, faça a vontade de Deus, não a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Quando é claro para você, e se tiver dúvida, não faz. Se tiver paz, pode avançar. Não é um assunto simples, mas é muito importante, porque vai chegar uma hora que você está obedecendo a Deus. E parece que você está causando sofrimento para outras pessoas. Então você tem que escolher entre fazer a vontade de Deus e ver algumas outras pessoas sofrendo por causa disso. Jesus fez isso. Ele tinha mulheres que estavam apoiando eles financeiramente e elas, evidentemente, investiram em Jesus. Imagine depois que ele foi crucificado, a confusão e o que sobrou para elas, porque elas ficaram perto de Jesus e sobrou para eles. Não se importa tanto com o que sobra. Fique focado naquilo que vai dar muito fruto e ser bênção também na vida de outras pessoas. Pense nessas coisas. Talvez você tenha que ler isso várias vezes. Eu estou lendo desde 1974, ainda chama muito a minha atenção o que ele fala. Deus te abençoe, tenha um bom início dessa semana e vamos juntos fazer a vontade do Pai.